você. Para quem já ouviu falar, eu sempre ouço, a gente lê, chamado FODMAPs. O que é o FODMAPs? Que são os alimentos vilões. Fala um pouquinho Então, pra gente, vou falar Karina. um pouquinho, quem quiser amanhã se aprofundar, 7h30 eu vou falar sobre isso. Os alimentos FODMAP, quer dizer, fruto oligosacarídeos, disacarídeos e polióios. São grupos de alimentos que são divididos por características. Todos esses alimentos que são considerados FODMAP, eles são altamente fermentativos, são carboidratos de difícil digestão. E o que é isso? Qual o problema de eu comer esses carboidratos de difícil digestão? Para quem tem um desequilíbrio na microbiota, para quem não tem nada, está com o intestino saudável, tudo bem. Porém, esses alimentos, eles, para quem está com uma fragilidade intestinal, quem está com desbiose, quem tem síndrome do intestino irritável, quem tem essas questões de pele, e aí autoimunes, essas questões de pele rosácea, que tem todas essas questões de pele, muita acne, o que acontece com esses alimentos? Quando a gente come esses grupos de alimentos FODMAPs, eles, apesar... Aí vai falar, já sei, é glúten, é leite, é açúcar, eu já tirei. Não, gente, são alimentos que são super saudáveis, mas que são de difícil digestão. E o que acontece? Quando você já está sensibilizado, quando o seu exército de probióticos já está diminuído e você come esses alimentos, os fungos e as bactérias fazem a festa, eles crescem de população lá dentro. Por quê? Porque esses alimentos ficam fermentando. Por isso que aquelas pessoas que têm síndrome de intestino irritável, que estão com desbiose, a barriga incha, aí fica com muitos gases, aí começa a ter refluxo, assim, aquele gás ou sobe para cima, ou sai por cima ou sai por baixo. Algum lugar vai sair os gases, né? E esses alimentos ficam fermentando no intestino e eles causam essa desbiose intestinal. Então, esses alimentos, para você recuperar sua mucosa do intestino, você tem que parar de comer eles por um tempo, para dar um tempo da sua mucosa se recuperar, senão você não consegue se recuperar. E eu vou dar algum exemplo aqui, só que eu sei que muita gente aqui está perguntando, tá, fala algum aí, eu vou falar um que vocês todos comem todo dia, que eu tenho certeza. Alho e cebola, por exemplo. Alho e cebola são alimentos altos em FODMAP que fermentam no seu intestino, você nem sabe, e aquilo lá é que está te causando aquele inchaço. Se você não tirar um período, a gente faz esse protocolo de diminuir os FODMAPs, que eu vou explicar amanhã. Se você não tirar, você não se recupera dessa desbiose, dessa síndrome do intestino irritável, desses inchaços, e sua pele, consequentemente, nunca mais vai ficar... Você vai ficar enxugando gelo, tomando remédio, coisando lá, e não vai resolver, enquanto você não resolver essa permeabilidade intestinal, tirando os alimentos FODMAP. Deu para entender? Importante, gente, assim, a nossa microbiota, ela é única. É como se fosse uma impressão digital. Ninguém tem uma impressão digital igual a minha, nem a sua. E a microbiota também é única. Então, esse protocolo que eu falo, e que a doutora também está falando de anotar essas questões, é um protocolo que dê umas regras gerais, mas tem, assim, umas planilhas para você realmente anotar, porque às vezes você tem uma alergia tardia a alguns alimentos. Então, se você não anota, pelo menos durante uma semana, tudo que você come, estou falando isso não só para rosácea, tá, gente? Estou falando para inchaços, para gases, para refluxo, para quem tem intestino mais solto ou intestino mais preso. Então, depende do que você come. Às vezes, a alergia demora 1 ou 2 dias para se manifestar. Então, você tem que anotar, pelo menos durante uma semana, e entender, porque tem uma regra básica, mas isso é muito individual. Então, isso é importante você ter um mapeamento dos alimentos que você come para identificar a correlação com os sintomas e as reações.